Muito obrigado, deputado Eduardo Loureiro. E há determinados encontros, eventos que a gente sai com um sentimento, será que isso vai dar certo? Será que vamos continuar? Mas não é a experiência de hoje. Quer dizer, a nossa audiência, pelas pessoas que participaram, as entidades representando, pelo tipo de contribuição, pela representatividade e legitimidade, a gente sai com a certeza de que não vamos mudar o mundo, mas vamos dar um passo importante no sentido do caminho para mudar as circunstâncias da nossa administração municipal, já no estado aqui do Rio Grande do Sul. O Saragosso falou muito bem da questão da reforma administrativa, que me é um tema bastante próximo, né? Porque a sucessão de experiências de reforma administrativa no Brasil, às vezes repetem os mesmos equívocos e os mesmos erros, e a gente é como se estivesse cortando a bananeira, achando que vamos cortar mais a bananeira, mais um pouquinho, porque um dia vai dar banana diferente. Sempre repetem as mesmas bananas, não dá laranja nem banana de outro tipo. Reforma administrativa, ele coloca um tema da maior importância. Reforma administrativa pode ser globalizante, pode ser específica e centrada em termos dos nó-górdios, mas a gente tem aqui uma oportunidade de contribuição, né, através desse índice. É um pequeno ponto, é um pequeno tijolo, uma pequena contribuição, sem abandonar a questão tão bem levantada pela a revisão estrutural, funcional do processo administrativo brasileiro. Primeiro, que Estado nós temos? Qual é o Estado brasileiro? Que Estado nós temos? E se a gente olhar bem, a sociedade brasileira o Estado não é uma nação politicamente organizada. Em verdade, o Estado sempre determinou essa nação. Desde o nosso princípio histórico, democracia pressupõe costumes, pressupõe instituições. As nossas instituições, muitas vezes, vêm antes da própria nação. Isso tem sido uma perversão muito grande no processo histórico, né? Como colocar o Estado brasileiro a serviço da sociedade, a serviço da cidadania, né? São equívocos que se repetem porque a administração pública acaba repetindo muitas vezes o que também foi dito aqui, a mentalidade burocrática, porque até para a reforma administrativa se tenta desburocratizar, burocratizando as estruturas, né? Como é que se pode... É como se botasse, né, a raposa dentro do galinheiro, porque se é desburocratizar, burocratizando é muito isso, né? E experiências de reforma administrativa que são apresentadas como sucesso, certamente não foram aquelas que tentaram mudar tudo, mas aquelas que tentaram mudar especificamente. Agora, a questão básica é, junto com a reforma administrativa, o que Estado nós queremos? Que sociedade nós temos? Porque é preciso romper esse ciclo histórico que o Brasil tem, né? E começa no regime político também, né? Quando a gente fala de orçamento, estamos numa casa legislativa, o orçamento que é um pilar fundamental da administração, de planejamento, da reestruturação do Estado, e a gente sabe que se a gente pegar um diário oficial, qualquer que seja, em qualquer município, em qualquer estado, em qualquer governo federal, em qualquer momento, a gente vê que o governante faz 2 atos sempre, em qualquer dia. Um é nomeando e exonerando cargos de comissão, de confiança. O Walter estava lembrando que foi agora, o prefeito estava levando 3. Aqui se muda o garçom, né? Quanto mais os dirigentes, se muda a tropa toda. O maior número de atos que um governante faz no Brasil é nomear e exonerar pessoas para cargo de confiança. Segundo ato, é fazer reformulação orçamentária de um PT, Programa de Trabalho, para outro PT, Programa de Trabalho. Todo dia se reforma, né, o orçamento. E o orçamento que é votado num determinado momento, ele pode ser alterado se você subestimar as despesas. Desculpe, superestimar as despesas e subestimar as receitas, você pode mudar o orçamento beirando em determinadas circunstâncias até 100%. O presidente dos Estados Unidos, certamente regime presidencialista como o nosso, quanto de orçamento que ele pode mudar? 0%. Um tostão, um cento. No Brasil se muda tudo. E a tal ponto que se chega
que se chega a fazer efetivamente, né, toda a vinculação de receita tributária para poder efetivar desvinculação das receitas da União, etc., e começa você a formar núcleos que não se pode mexer para poder contrapor a voracidade com que o Poder Executivo mexe o orçamento. A razão de ser do Poder Legislativo não é fazer leis. A razão de ser do Poder Legislativo é votar e acompanhar o orçamento. Se o orçamento é totalmente alterado, como é que a gente vai falar em reforma administrativa com o orçamento que a gente tem? Bom, por outro lado, quantas leis o presidente americano, o homem mais poderoso do mundo ainda, pode ter iniciativa de projeto de lei? Zero, nenhuma. Estou falando de regime presidencialista. Como eu sou, deputado, mais parlamentarista do que o Raul Pila, mas sem a competência dele, evidentemente, a gente fica pensando, num país que tem todo um processo de plutocracia autoritária e totalitária, o presidente americano não tem nenhum poder de fazer lei, nem a lei de orçamento. Ele encaminha ao líder da maioria que encaminha para o Congresso americano. Aqui a gente mexe no orçamento todo dia, e aqui a gente mexe em lei todo dia. Se a gente pegar no Congresso Nacional, nos últimos 30 anos, quem mais fez leis no Congresso Nacional foi o chefe do Poder Executivo. 85% das leis aprovadas no Congresso Nacional são de iniciativa do chefe do Poder Executivo. 10% de iniciativa do Poder Judiciário. O resto, 5% do Poder Legislativo. Isso perpassa todos os governos, regimes políticos, etc. Isso se reedita muito nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas. Então, Saragossa, a reforma administrativa, se nós ficarmos só na máquina, nós não vamos concretizar essa transformação que o processo de construção da democracia precisa ser feita para atender o cidadão, porque o regime presidencialista brasileiro é completamente pervertido, que é um regime atrasado e velho e superado, mas aqui é mais pervertido ainda, porque aqui a gente conspurca todos esses ritos que precisam ser respeitados dentro do regime presidencialista. Então, é nesse contexto que a gente não pode esquecer também, na questão dos índices, na questão das análises, das reflexões, o quadro de circunstâncias maior que forma a sociedade brasileira e que faz com que, efetivamente, nós temos, em verdade, Sua Excelência, Sua Majestade Imperial, o Presidente da República do Brasil, que é um plutocrata eleito, e que a ele compete fazer tudo isso. E não estou falando de A nem de B, estou falando a todos, infelizmente até daqueles que já morreram. E essas são as circunstâncias em que, ao se acusar o Poder Legislativo de todas as mazelas, se esquece, né, que o Poder Legislativo ainda é, na questão brasileira, infelizmente, estou falando de toda a questão do Poder Legislativo, um fenômeno secundário na cena de poder nacional. Essa aqui é a verdade, porque a própria razão de ser, né, o orçamento que surgiu na história da humanidade com João Sem Terra, que estava exagerando demais. Estou ficando longo, já vou parar, porque senão eu falo demais. O João Sem Terra, né, o João Sem Terra estava gastando demais, os lords se reuniram e falaram, João Sem Terra, vamos parar aí, você vai ter que dizer quanto que quer fazer o ano que vem, quanto você vai gastar, quanto que vai fazer de receita, e virou isso então a Câmara dos Lordes. O povão viu aquilo, também gostou, logo depois, mais adiante, também quis participar desse poder e criou a Câmara dos Comuns. E o orçamento, o parlamento sujo não é para fazer lei, vou repetir, para votar o orçamento. Se o orçamento é tão desprestigiado, até porque temos 3 leis. Lei de diretrizes orçamentárias, vamos votar agora, né, professor? A gente lê diretrizes orçamentárias, aí vai ter a LOA. Quando chega na LOA, o espelho da lei nega uma porção de coisa que estava na LDO. Ou não nega? Nega. E a gente ainda tem ainda o plano plurianual, que também, quando muda tudo, então, a gente tem uma questão que é basicamente, e fico, viu, colega, do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas assiste isso e legitima essa realidade. E legitima essa manipulação e essa deformação institucional da sociedade brasileira, em que se muda a todo momento. Pode ver, talvez não esteja no Diário Oficial de hoje, aqui da Assembleia Legislativa do Estado, mas certamente terá lá nomeação para cargo de confiança, para outro cargo e reforma de lei. Repito, nos Estados Unidos, o presidente americano, não estou falando com o modelo, porque esse modelo presidencialista é um horror, porque permite essas perversões, mas o único que funciona
Ele não tem nenhum poder para isso. Portanto, acho que nós temos uma questão muito grande, que é a construção da cidadania através de um Estado que sempre se serviu da nação para ser um Estado que esteja a nação politicamente organizada. Muito obrigado.